aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no seu capítulo de número 13, versículo 6 até o versículo de número 10. Como entender a cabeça de Deus? Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, está chegando agora, o meu nome é Anderson Gomes e este é o nosso canal Oração da Manhã. Como aqui dito, após a leitura da palavra de Deus, o tema da palavra de hoje, ou da mensagem de hoje, é como entender a cabeça de Deus. Vamos aqui ministrar uma palavra de Deus ao teu coração. Creia, Deus vai falar com você fortemente nesta manhã. E após a ministração, como de costume, os irmãos que estão aqui já sabem, nós vamos fazer uma oração. A oração da manhã, a oração do dia, a Deus pelas causas pelas quais os irmãos têm pedido, têm clamado. E claro, Deus está no controle de todas as coisas. Peço que você, se você puder, deixe o seu like, é muito importante, pois assim o YouTube acaba notificando outras pessoas. E claro, não se esqueça, assista até o final. Deus tem uma palavra ao seu coração. Se você não compartilhar, que seria também muito importante, mas só de você assistir até o final vai ajudar bastante o canal. E claro, o próprio YouTube acaba notificando outras pessoas. E claro, se o YouTube notificar outras pessoas, o nome de Deus será glorificado mais e mais, pois muitas pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Esse aqui é o nosso compromisso. E eu só peço a você, faça aqui o seu pedido de oração, deixe o seu like. Não é difícil, deixe seu like, o sinal de positivo, faça o pedido de oração, para que assim eu possa orar por você. E claro, os outros irmãos que estarão aqui conosco, irmãos e irmãs, melhor dizendo, também vai orar pela sua causa, tá certo? Vamos aqui nesta manhã fazer aquilo que Deus pôs em nossos corações, aquilo que Ele mandou, aquilo que Ele ordenou, tá certo? Para isso eu conto com a sua presença aí na sua casa. Claro, você não pode estar aqui, mas eu conto com a sua presença aí para estar conosco até o final, para juntos fazermos aqui boca de Deus, para que Ele possa falar com vidas. E Ele vai falar comigo, vai falar com você nesta manhã. Amém? Abrimos as nossas Bíblias nesta manhã no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no seu capítulo 13, para ser mais específico, capítulo 13, versículo 6 ao 10. É verdade que o texto ele dá início do versículo 1 e vai do 1 até o 10. E para finalizar acerca deste assunto, ele vai até o versículo de número 30. Mas é verdade que nós separamos aqui alguns versículos para que a gente pudesse meditar na palavra de Deus, refletir. Bom é refletir, bom é meditar,
bom é mastigar a poderosa palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala conosco, e eu creio que ela vai falar comigo e com você nesta manhã. Eu gosto muito de ler o tema do capítulo da Bíblia Sagrada que nós vamos meditar sempre, os irmãos me conhecem, sabem disso. E o tema diz assim: Jesus lava os pés aos discípulos. É um tema forte, mas o tema da mensagem de hoje, eu queria chamar aqui a sua atenção, é o seguinte: como entender a cabeça de Deus. Primeira coisa, para a gente entender o que Deus quer falar conosco, precisamos voltar aqui ao texto. Jesus estava junto dos discípulos e Jesus, ao estar com os discípulos, Jesus tem uma atitude que chamou a atenção de todos. Que atitude nobre, que atitude humilde, atitude essa que ficaria marcado para sempre em nossas vidas. A Bíblia nos diz que Jesus, ele se prepara, para ser mais específico, Jesus se prepara, coloca uma bacia com água e começa a lavar aos pés dos discípulos. E isso nós vamos ver no capítulo 13 do mesmo livro que nós aqui lemos, e o versículo 5. A Bíblia nos diz que não só ele lavou os pés dos discípulos, como também ele pegou uma toalha e começou a enxugar, para ser mais exato, ou para usar nossa linguagem de hoje, começou a secar os pés dos discípulos. E Pedro era um discípulo que ele era muito curioso. Pedro era um dos que mais falava, mais conversava. Ele tinha assim uma certa, ou por que não dizer, uma grande ousadia. Aqui eu já adianto a você: bom é ter ousadia para entrar na presença de Deus. A Bíblia diz: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Pedro começa a interrogar a Jesus, dizendo: Senhor, como é que pode? Tu vai aqui enxugar os meus pés? Tu já lavaste meus pés? Tu ainda vai lavar os meus pés? A Bíblia vai nos dizer que Jesus disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Essa foi a resposta de Jesus para Pedro. E que resposta! Meus irmãos, se naquele momento eu e você estivéssemos naquela cena, naquele lugar, quando Jesus disse: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois, certamente eu ia dizer, com a minha limitação, vamos deixar para depois, porque eu não vou entender mesmo. Porque como é que pode o Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, se agachar, lavar os pés, enxugar com a toalha? Nós sabemos que para que Jesus pudesse fazer isso, Jesus ficou prostrado, ou por que não dizer de joelhos, para que ele pudesse lavar os pés. Então, em algumas traduções, mostra que Jesus se aproximou, e claro, isso significava que quando Jesus se aproxima e se ajoelha ou se dobra, é humilhação, é se humilhar. Mas aí Jesus mostra que não. Ele não estava simplesmente se humilhando diante dos discípulos, mas Jesus estava diante dos discípulos mostrando humildade. E com esta atitude, Jesus diz a Pedro que ele não sabia. Pedro não sabia o porquê daquilo, mas lá na frente ele iria saber. E foi dentro disso que eu trouxe aqui, que eu trago, melhor dizendo, uma palavra da parte de Deus. Como entender a cabeça de Deus?
Primeira coisa, preste bem atenção. Imagine você ter o seu filho. Veja como é Deus. Imagine você ter o seu filho, amado, o seu único filho, e você pegar e entregar para salvar a vida de alguém. Não é qualquer pessoa. Ou melhor, ninguém faz isso. Que amor é esse? Que alguém pega o seu filho para salvar não só uma pessoa, mas para salvar toda a nação. Entregou a vida de Jesus. Aí você já pode querer entender, ou você pode tentar imaginar. Meus irmãos, o amor de Deus por Jesus era muito grande e é muito grande. Como um pai, como a mãe pode entregar o seu filho. Aí, por amor de todos nós, o próprio Deus, ele entrega Jesus de Nazaré, para que ele pudesse morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Aí está o primeiro entendimento de como poder entender a cabeça de Deus. Agora nós vamos para uma forma mais prática. Como Deus é Deus, como Deus é poderoso, grande, fiel, maravilhoso, tem todo o poder. Quem foi que ensinou a Deus? Quem ensinou a Deus? Qual foi o professor que ensinou a Deus? Você já passou a se perguntar quem foi que ensinou este Deus? Ele fez medicina, advocacia, mestrado? Em que função? Quem lhe ensinou? Aí um dia eu estava na igreja e no início da minha fé, alguém falou assim: vamos estudar sobre Deus. E marcou ali alguns versículos e disse: quando você chegar a casa, você medite e estude. E eu comecei estudando, pesquisando. Aí me veio uma pergunta e eu quero aqui lhe fazer também esta pergunta. Eu fiquei me perguntando e eu disse: não tem resposta. Como é que eu posso entender a Deus desta forma? Aí eu me perguntei: quem é o Pai de Deus? Eu sei que o Pai de Jesus é Deus, mas quem é o Pai de Deus? Quantos anos Deus tem? Nós somos criados por Deus. E quem criou a Deus? Meus irmãos, eu comecei a meditar, comecei a estudar e eu não encontrei resposta. Não tem como nós tentar, querer entender quem foi que criou a Deus. Quantos anos Deus tem? Qual é a cor dos seus olhos? A cor dos seus cabelos? Qual é a sua altura? A Bíblia às vezes nos dá alguns sinais, mas não dá para a gente entrar na nossa mente como entender a este Deus. Mas aí é uma forma mais difícil de poder interpretar. Mas daí nós começamos a observar, você tenha paciência, Deus vai falar conosco nesta manhã, ainda dentro desse texto. Tenha paciência, Deus vai falar comigo e com você. Preste bem atenção. Deus pega o homem lá no lamaçal do pecado, dá um nome para ele, lhe dá um cargo, lhe dá uma família e o coloca para pregar o evangelho. Mas não importa se esse já foi assassino, traficante, ninguém quer saber o que Deus está pensando sobre ele. Às vezes as pessoas apenas interrogam e dizem: ele agora é crente, né? Mas já matou, já roubou, já fez tudo o que não prestava. Mas Jesus não quer saber. Ou melhor, Deus pega este e muda a sua história. Aí eu pergunto: tem como entender este Deus? É verdade que a Bíblia ela vai nos dizer que a salvação veio para todos. Mas quando Deus pega alguém e salva, nós ficamos perplexos. Você lembra de Saulo? Quando Ananias recebe a visão da parte de Deus e Deus diz: vem aí ao teu encontro, à rua direita, Saulo. Aí Deus
falou para Ananias, e Ananias não entendeu, porque nós não conseguimos entender a cabeça de Deus. Nós não conseguimos entender. Aí Deus disse: esse é para mim vaso escolhido. Quando Deus chama eu e você de vaso escolhido, tudo bem, a gente até gosta, aceita. Mas quando Deus disse que Saulo era um vaso escolhido, Ananias já não entendeu mais nada. Não tem como entender. Eu imagino Ananias, depois de falar com Deus, eu imagino, a Bíblia não nos diz, mas eu imagino Ananias dizendo: o que foi que passou pela cabeça de Deus em querer colocar este homem, perseguidor, assassino de crente, colocar este homem para fazer a obra, e ainda dizer que este vai sofrer por amor ao Evangelho. Não tem como acreditar. É apenas um exemplo que está na Bíblia Sagrada. Mas se olharmos para dentro de nós e fazermos uma reflexão ou uma autoavaliação de quem éramos nós, talvez você também não vá entender. Muitas das vezes eu fico pensando como Deus me escolheu. E você também se pergunta. Às vezes vem a fraqueza, às vezes vem as fragilidades, às vezes vem a vontade de desistir, às vezes vem aquela tristeza que a gente diz: eu não vou suportar. E daí nós começamos a dizer: Deus me salvou, Ele me curou, Ele me libertou, Ele me deu o nome. Você não consegue entender o que Deus fez com você. Você sabia que é assim? Você não consegue entender o que Deus fez com você. Nós não conseguimos entender. A cabeça de Deus, ela pensa de uma forma que nós às vezes quer até entender. Eu aqui falo sempre que nós buscamos a Deus por intermédio ou por meio da oração, do jejum, da consagração. Oramos de manhã, de tarde, de madrugada, de noite, oramos constantemente a Deus, fazemos orações a Deus, mas nós não conseguimos entender. Por quê? Porque às vezes nós dissemos: eu vou fazer do meu jeito, vai ser assim. Aí de repente Deus muda todo o quadro da situação e diz: não vai ser desse jeito, vai ser desse jeito, vai ser desta forma. Meus irmãos, para que a gente possa entender um pouco melhor, nós estamos passando por um momento muito difícil, passando por uma pandemia muito grande. Nós temos visto que muitas pessoas têm perdido as suas vidas, famílias estão sendo desfeitas, e às vezes nós não entendemos, mas Deus, o porquê disso? Como pode tantas pessoas perder a sua vida, tantas famílias ser desfeitas, tantas lágrimas, tantos sepultamentos, tanto choro, tanta tristeza no Brasil e no mundo inteiro? Aí Deus diz para nós, para mim e para você nesta manhã: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Meus irmãos, vocês lembram perfeitamente que há quase um ano atrás nós estávamos aí presenciando uma coisa absurda contra o povo de Deus, contra a igreja evangélica, contra a religião, seja evangélicos ou católicos, pessoas que acreditam e creem em Deus, quando pegaram Jesus e começaram a arrastar Jesus naquele lugar demoníaco, aquele lugar cheio de cão, e as pessoas aplaudindo, cantando, achando bonito. Aí, meus irmãos, eu confesso que quando eu vi aquela cena, eu disse: meu Deus, tu não vai fazer nada. Mas eu não imaginava, meus irmãos, com toda sinceridade, eu não vou aqui dizer que eu imaginava, que Deus iria fazer algo que chamasse a atenção de todos. Grande pandemia no mundo inteiro. Aí por isso que às vezes nós começamos a nos apegar em algumas coisas e nós não entendemos o porquê sofremos, o porquê choramos, o porquê ficamos sorrindo, o porquê temos vitória, o porquê perdemos ou porquê ganhamos. Nós não entendemos nada de Deus.
É verdade que a Bíblia, ela nos mostra como Deus age, como Deus quer, como Deus faz, como Deus trabalha, mas nós não entendemos o que se passa na cabeça de Deus. Não entendemos. Porque você lembra de Moisés? Quando é colocado naquele cestinho que é jogado naquele rio, e alguns estudiosos dizem que ali havia muitos crocodilos. Deus poderia usar outras formas, não, mas Deus usou aquela forma de colocar Moisés sobre as águas. E ele não morreu. Nada aconteceu com a vida de Moisés. E se eu fosse aqui numerar, meus irmãos, seriam muitas situações que Deus trabalha diferente. E o que eu trago para você nesta manhã é: não tente entender a cabeça de Deus. Eu falo constantemente, ore a Deus. Nós conversamos com Deus, somos amigos de Deus, mas jamais deveremos questionar a Deus acerca de algumas coisas. Meus irmãos, eu me lembro, e eu vou já finalizar, que uma mulher, ela perdeu o seu filho em uma tragédia, mas o seu corpo ficou intacto. E ela orou a Deus para que Deus lhe desse a vida. Desse novamente a vida a seu filho. Meus irmãos, isso ficou marcado, foi um grande testemunho. Mas havia um porém. Esta mulher queria que Deus fizesse, ela orou com tanta fé, com tanta esperança, com tanto entusiasmo, que Deus concedeu esta vitória para ela. Deus lhe concedeu. Mas o que acontece é que anos depois, o seu filho se envolveu no mundo das drogas e virou um dos maiores traficantes que havia naquela cidade. E depois de alguns anos, por ele estar envolvido em coisas erradas, ele acabou perdendo a sua própria vida. E ela disse que não entendia o porquê. E Deus usou alguém e disse: eu tinha feito do meu jeito. Eu tinha agido do jeito que eu queria, porque eu estava vendo o futuro dele. Eu sei, eu conheço o futuro. Se você tivesse me deixado fazer, ou não tivesse orado com tanta fé, eu atendi o seu pedido. Mas você deveria esperar ver o que eu tinha lá na frente. E aí ela caiu em si, que ela deveria não entender, mas sim aceitar. Meus irmãos, me permita aqui dizer, dentro desta palavra, tem coisas, preste bem atenção, tem coisas que não é para se entender, tem coisas que não é para se questionar, apenas aceitar e agradecer o que Deus vai fazer na sua vida. Não tente entender a cabeça de Deus. O que Deus faz agora não sabe eu, não sabe tu, não sabe tua família, os teus, não sabe ninguém. Só quem sabe é Ele. O nosso papel é orar, clamar a Ele. Meus irmãos, eu já passei por situações como esta mãe passou, de perder pessoas da minha família, mas eu sei que é dolorido, eu sei que dói, não sei por que eu estou falando isso, talvez não seria nenhum tema, eu fugi um pouco do tema, mas é aquilo que Deus quer. Mas eu dizia para Deus: tá bom, Senhor, é como o Senhor quer, então eu vou aceitar. Não vamos tentar mudar o que Deus cravou, o que Deus disse que vai fazer. Deixa Ele trabalhar e pronto. E pronto. Tá certo, meus irmãos? Esta foi a palavra de hoje. Que Deus continue nos abençoando e que possamos saber que o que Deus faz agora, nós não sabemos agora, mas lá na frente nós vamos ver o resultado daquilo que Deus quer e vai fazer na minha e na tua vida. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Oramos. Senhor Deus, Deus de bondade e Deus de misericórdia, aqui nós entramos, Senhor, mais uma vez em tua presença, com um sentimento de gratidão, de agradecimento, com um sentimento de alegria por poder estar nesta manhã, Senhor, transmitindo esta palavra, orando a Ti. Quantas e quantas pessoas queriam estar transmitindo a Tua palavra, orando a Ti, mas não podem por muitos motivos que lhe afastam da Tua presença, ou por até não ter força, ou por motivos que não vêm ao caso. Mas Tu, Senhor, nos dá
a oportunidade nesta manhã de estar clamando, orando, rogando a Ti neste dia. Nesta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, eu te peço por cada pessoa que está orando comigo neste momento, por cada homem, por cada mulher, por cada causa, Senhor, cada causa que foi entregue nas Tuas mãos. Assim como a Tua palavra nos disse nesta manhã, que o que Tu faz agora nós não sabemos, mas saberemos amanhã. E eu tenho certeza que nós vamos saber o que Tu vai fazer amanhã. E o que Tu vai fazer amanhã é coisas grandes na minha vida e na vida de cada homem, de cada mulher que está aqui nos assistindo, nos ouvindo para a glória do Teu nome. Senhor, entra aonde eu não posso entrar, Senhor. A minha oração é essa: entra aonde eu não posso entrar. Faz o que eu não posso fazer. Cumpra com a Tua promessa, cumpra com a Tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em Teu nome. Amém. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Deus abençoe.